Sabe, é curioso. A gente vive cercado de progresso, de tecnologia, de informação por todo lado. E ainda assim, parece que existe uma sensação geral de insatisfação, um certo vazio. É um paradoxo, não é mesmo? Bom, nesta nossa análise, a gente vai tentar ir fundo na raiz dessa inquietação para ver se a gente encontra uma sabedoria antiga que o nosso mundo moderno talvez tenha deixado para trás. E olha só essa frase da psicóloga Amy Esther Harding, que é a grande inspiração para essa nossa análise. Ela diz: a vida de hoje é vazia, estéril e procuramos a renovação. Ela escreveu isso há décadas e, poxa, parece que essa sensação só aumentou de lá para cá, né? É exatamente esse sentimento, essa esterilidade que a gente vai investigar. Então, a grande pergunta que fica é essa aí. Por que, numa era que valoriza tanto a razão, a ciência, por que ela parece tão insatisfatória para tanta gente? A gente construiu um mundo inteiro baseado em fatos, em lógica, em controle. E aí, por que será que para muitos de nós parece que está faltando alguma peça fundamental, que a tal da plenitude é um objetivo que está sempre escapando? E os sintomas dessa condição moderna são bem claros, né? Uma sensação de frustração, neurose, uma falta de entusiasmo. E, principalmente, isso bate forte nas relações humanas. Não é só uma ansiedade qualquer. Sabe, a fonte que a gente está analisando chama isso de terra desolada. Uma terra marcada pela frustração e, o que é crucial, por uma insatisfação enorme com a qualidade das nossas conexões. Sua familiar. Certo. Para a gente entender como é que a gente chegou nesse ponto, precisamos dar uma olhadinha para trás. Porque o que aconteceu foi que, nessa nossa busca por um conhecimento objetivo, puramente científico, a gente talvez tenha jogado fora algo, nossa, incrivelmente valioso. E para explicar isso, a obra original usa uma metáfora que é, olha, fantástica. Pensa assim, toda a experiência humana, tudo que a gente sente e percebe do mundo, é como se fosse um minério bruto, sabe? E a ciência moderna, o que ela fez? Ela criou um processo de refinamento para extrair dali só o metal puro, só o conhecimento objetivo. E olha só como esse processo funcionou na prática. Para chegar na química, a ciência jogou fora a alquimia. Para ter a astronomia, ela descartou a astrologia. A verdade factual, o dado concreto, foi extraído. Enquanto isso, o mito, o significado, todo o reino psíquico, tudo isso foi deixado para trás, considerado uma escória, um resíduo sem valor. Mas aí é que está a grande virada da história. Aquilo que foi descartado não era lixo. Essa tal escória continha justamente o tesouro do significado. Continha aqueles fatores psíquicos e espirituais que a ciência materialista fez questão de eliminar das suas observações, mas que, bem, continuam sendo uma força poderosíssima na nossa vida. Então, como é que a gente pode entender melhor esse tesouro que foi perdido? A obra nos dá uma ferramenta simbólica muito poderosa para isso. Os princípios psicológicos que são representados pelo Sol e pela Lua. Aqui a gente vê claramente esses dois princípios lado a lado. De um lado, o Logos, que é simbolizado pelo Sol, ele é o princípio masculino, intelecto, razão, ordem, consciência. Do outro lado, o Eros, simbolizado pela Lua. Esse é o princípio feminino, instinto, emoção, os ciclos da natureza, o inconsciente. E é super importante entender, um não é bom e o outro ruim, eles são complementares. Vamos detalhar um pouco mais o princípio do Sol, o Logos. A ideia aqui é conquistar a natureza, sabe? É criar ordem a partir do caos. É formular, separar as coisas para entender. É a busca pelo controle consciente. Pensa no arquétipo do herói que mata o dragão e traz a luz para a escuridão. A nossa cultura moderna, nossa, ela venera esse princípio. Já o princípio da Lua, o Eros, é o oposto. Ele não quer conquistar a natureza, de jeito nenhum. A busca aqui é por harmonia, por unidade com as leis naturais. É a sabedoria que vem do instinto, dos ciclos, dos sentimentos. É aquela fonte criativa que brota das profundezas, do que é escuro, caótico, do inconsciente. E essa imagem aqui ilustra essa mudança histórica de uma forma genial. A obra descreve como as culturas antigas, muito mais centradas na Lua, muitas vezes matriarcais, foram aos poucos dando lugar a religiões solares patriarcais, religiões que celebravam o poder masculino. E esse símbolo pode ser lido exatamente como essa transição, da Lua para o Sol. Ok, mas como é que essa sabedoria esquecida se manifestava? Onde a gente encontra ela? Para descobrir, a gente vai ter que olhar para as mitologias antigas, que personificaram esse princípio de Eros em figuras de deusas, deusas muito poderosas. Um ótimo exemplo é Ishtar, a deusa da lua da Babilônia.
O interessante sobre ela é que ela não é a esposa de ninguém, não é a contraparte de um deus masculino. Não, ela é poderosa por si mesma, una em si mesma, como diz o texto. Ela representa a pura essência do feminino. Ela é a personificação de Eros. E aqui está o ponto crucial. Essas deusas não são só boazinhas ou só maternais. Longe disso. Elas são a totalidade da natureza. Estar, por exemplo, é a abridora do ventre, que dá a vida, mas ela também é a deusa da guerra. Ela é criadora e destruidora. Para essa visão de mundo, vida e morte não são opostos, fazem parte do mesmo grande ciclo. E quando esses mitos falam sobre o submundo, que é o reino governado por essa deusa da lua, eles não estão falando só de um lugar para onde os mortos vão. Na verdade, eles estão falando de psicologia. O submundo é uma grande metáfora para as profundezas da nossa própria mente, para aquilo que a gente hoje chama de inconsciente. É a fonte de onde vem tanto a nossa magia criativa quanto os nossos medos mais profundos. E o mais fascinante de tudo é que esses símbolos, eles não morreram, não ficaram lá no passado. Eles ainda vivem dentro da gente. Esse desenho, por exemplo, foi feito por um garoto de 17 anos, depois de uma experiência bem traumática. E o que a gente vê? A lua crescente, surgindo lá do fundo, das profundezas, é o princípio de Eros, emergindo do inconsciente para trazer uma nova forma de consciência. Certo. Então a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente usa essa sabedoria ancestral para apurar a nossa condição moderna? A resposta, isso é muito importante, não é jogar a razão fora, de jeito nenhum. A chave é reintegrar aquilo que a gente perdeu. Basicamente, a esterilidade da nossa terra desolada vem de um desequilíbrio. A gente passou a depender demais do logos do sol. E com isso, a gente deixou o Eros da lua morrer de fome. Esse é o X da questão. Ao valorizar só o intelecto, só o controle, a gente acabou sufocando a vida emocional, o instinto, justamente as coisas que dão sentido à vida. E o poeta T.S. Eliot, que também é citado na obra, ele nos dá uma pista. Ele fala sobre a terrível audácia de uma rendição momentânea, a cura para a aridez da terra desolada. Veja bem, não é ter mais controle. É um ato de coragem, só que um ato completamente diferente. E o que significa essa rendição? Não é se render à derrota, não é fraqueza. Pelo contrário, é a coragem de aceitar o não racional. Significa baixar a guarda do ego, parar de tentar controlar tudo e, em vez disso, passar a ouvir. Ouvir o sentimento, o instinto, a sabedoria do nosso mundo interior. Ouvir o princípio de Eros. No fim das contas, é um ato de integração. E a gente termina com essa reflexão. O que acontece quando uma cultura inteira, que aprendeu a adorar o sol, de repente se lembra da lua? O que acontece quando nós, como indivíduos e como sociedade, ousamos nos reconectar com esse princípio que foi tão esquecido? Talvez a tal renovação que a gente tanto busca não esteja em mais progresso lá fora, mas sim em redescobrir o tesouro que sempre esteve aqui dentro.